Você disse. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, se você não quer perder nenhuma novidade sobre o Cabuloso, então já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Agora vamos continuar com a notícia. Hoje, o assunto envolve nomes de peso do futebol mundial, jogadores que já brilharam em grandes clubes da Europa e que, neste momento, movimentam o mercado da bola aqui no Brasil de forma surpreendente. São negociações que ninguém esperava e que podem mudar completamente o cenário do futebol nacional nas próximas semanas, e você vai entender exatamente por que isso está acontecendo e onde o Cruzeiro entra nessa história que promete gerar uma reviravolta impactante. O futebol brasileiro vive um momento único, com clubes investindo cada vez mais pesado em reforços, buscando nomes que possam não apenas fortalecer os elencos, mas também gerar impacto fora de campo, com marketing, torcida e retorno midiático. Jogadores que antes eram considerados inalcançáveis, agora estão sendo sondados por equipes brasileiras, graças ao crescimento das SAFs e da força financeira que elas estão conquistando. Nesse contexto, toda vez que um craque europeu aparece sem clube ou demonstra insatisfação onde está, imediatamente os olhos dos grandes times daqui se voltam para ele, e é justamente isso que estamos acompanhando agora, em uma movimentação que envolve Flamengo, Palmeiras, Zenit e, claro, o nosso Cruzeiro. E não pense que são nomes qualquer. Estamos falando de campeões de Champions League, de jogadores que já foram protagonistas em Copas do Mundo, de atletas que têm experiência para assumir a camisa de um gigante e mudar completamente o rumo de uma temporada. Só de imaginar alguns desses craques no futebol brasileiro, já dá para sentir que a disputa vai ser intensa, que haverá negociações complexas e que a torcida vai viver dias de pura ansiedade, acompanhando cada passo do que pode ser uma janela histórica. É nesse cenário eletrizante que surge uma conexão direta com o Cruzeiro, e prepare-se, porque a partir de agora você vai entender como o Cabuloso pode entrar nesse tabuleiro de estrelas. O meia marroquino. Hakim Ziyech, de 32 anos, que brilhou com a camisa do Ajax e depois fez parte do elenco campeão da Champions League pelo Chelsea, foi recentemente oferecido ao Flamengo, mas o clube carioca não demonstrou interesse imediato em avançar nas negociações. Atualmente sem clube, após uma passagem discreta pelo Al Duhail, do Catar, Ziyech ainda busca uma nova oportunidade para retomar sua carreira em alto nível. E é nesse momento que o Cruzeiro surge como um dos clubes que observam de perto a situação do jogador, avaliando se vale a pena dar um passo ousado em direção a um reforço que, sem dúvida, chamaria a atenção do Brasil inteiro. O nome de Ziyech impressiona porque não se trata apenas de mais um estrangeiro disponível no mercado, mas sim de um atleta com bagagem europeia, experiência em competições de altíssimo nível e um estilo de jogo criativo, capaz de mudar o ritmo de uma partida. Seu auge no Ajax ainda está vivo na memória dos torcedores que acompanharam aquele time envolvente que encantou a Europa, e mesmo que sua passagem pelo Chelsea não tenha sido marcada por protagonismo constante, ele foi parte de um elenco histórico que levantou a Champions League. Para o Cruzeiro, trazer um jogador desse calibre seria uma forma de acelerar o processo de reconstrução e mostrar que o clube voltou a competir de igual para igual com os maiores. A questão é que o Cruzeiro, sob o comando de Pedro Lourenço na SAF, vem adotando uma estratégia muito clara: só trazer jogadores que realmente possam fazer a diferença, tanto em campo quanto fora dele. O técnico Leonardo Jardim, que conhece bem o futebol europeu, sabe exatamente como aproveitar peças desse perfil. O que se discute nos bastidores é até que ponto a chegada de Ziyech seria viável, não apenas em termos financeiros, mas também na adaptação ao futebol brasileiro, ao calendário intenso e à pressão de vestir a camisa de um clube que tem a torcida mais apaixonada do país. Enquanto isso, o Flamengo, que foi o primeiro a ser oferecido o jogador, parece não ter se interessado em avançar, mostrando que neste momento a prioridade do clube carioca é outra. E é justamente essa brecha que abre espaço para o Cruzeiro analisar com mais calma a oportunidade. Diferente de outros anos, o Cabuloso agora tem estrutura para brigar por nomes de impacto, e não seria surpresa se a diretoria decidisse investir em uma contratação que pudesse colocar o clube novamente no centro das atenções nacionais e internacionais. O mercado está aberto, e Ziyech, por enquanto, continua disponível. Mas não é só o nome de Ziyech que está movimentando os bastidores. O meio-campista Gerson, que já brilhou no Flamengo e atualmente defende o Zenit, da Rússia, volta a ser pauta no Brasil. Informações indicam que o jogador não estaria totalmente satisfeito por lá, o que reacende a possibilidade de um retorno ao futebol brasileiro. O Flamengo, como não poderia ser diferente, observa essa situação com bastante interesse, já que Gerson foi peça fundamental em um dos momentos mais vitoriosos da história recente do clube. Porém, o detalhe é que a concorrência pode ser maior do que parece. A possível insatisfação de Gerson no Zenit levanta questionamentos sobre sua continuidade na Europa, e isso cria uma janela de oportunidade para clubes brasileiros que desejam contar com sua qualidade.
No caso do Cruzeiro, ainda não há movimento direto em relação ao jogador, mas vale destacar que a SAF de Pedro Lourenço já deixou claro que sempre ficará atenta a esse tipo de possibilidade. A torcida celeste sabe o quanto seria impactante ver um jogador do nível de Gerson vestindo azul, algo que aumentaria a confiança do elenco e atrairia ainda mais atenção para o projeto em andamento na Toca da Raposa. E não para por aí. Outro nome gigantesco aparece nesse enredo: Casemiro, multicampeão pelo Real Madrid e ídolo da seleção brasileira. Atualmente no Manchester United, o volante recebeu sondagens de Flamengo e Palmeiras, mas seu desejo, ao menos por enquanto, é seguir na Europa, onde acredita ainda ter condições de competir em alto nível. Mesmo assim, o simples fato de Casemiro estar na pauta de clubes brasileiros já mostra como o mercado mudou e como os gigantes do nosso futebol estão se posicionando de forma ousada para tentar repatriar jogadores que antes pareciam inalcançáveis. Casemiro representa uma oportunidade única, não apenas pela sua qualidade técnica, mas também pelo peso que carrega como líder, como referência e como um dos jogadores mais vitoriosos da sua geração. Embora Cruzeiro ainda não tenha dado sinais de interesse direto, não seria surpresa se em algum momento esse nome fosse discutido nos bastidores. Afinal, ter um atleta como Casemiro à disposição no Brasil é algo que qualquer clube avaliaria. O detalhe é que, no caso do Cabuloso, as prioridades parecem estar mais ligadas a posições específicas que Leonardo Jardim deseja reforçar, mas ainda assim a possibilidade de grandes movimentações não pode ser descartada. Esse cenário mostra que o mercado brasileiro está mais aquecido do que nunca, com jogadores de renome internacional sendo avaliados e até oferecidos para clubes daqui. Para o Cruzeiro, cada uma dessas oportunidades precisa ser analisada com cautela, entendendo o impacto esportivo e financeiro de uma contratação desse porte. A chegada de Ziyech, por exemplo, não seria apenas mais uma contratação, mas sim uma declaração de que o clube está disposto a pensar grande, a mirar alto e a buscar nomes que possam colocar o time em outro patamar. A torcida celeste, sempre exigente e apaixonada, acompanha cada detalhe dessas movimentações com expectativa, sabendo que o time precisa de peças decisivas para brigar na parte de cima da tabela e sonhar com títulos. Leonardo Jardim já mostrou que não tem medo de apostar em jogadores com bagagem internacional, e Pedro Lourenço tem sido firme em demonstrar que a SAF está disposta a investir quando entende que o retorno será positivo. Por isso, a história de Ziyech não pode ser descartada, mesmo que o Flamengo tenha recuado inicialmente. Vale lembrar que o Cruzeiro tem buscado equilibrar a ousadia com a responsabilidade. O clube não quer cair em armadilhas de contratar apenas pelo nome, mas sim trazer atletas que realmente se encaixem no projeto. No entanto, é inegável que o impacto de ter Ziyech em campo e no marketing seria gigantesco, atraindo mídia, patrocinadores e até fortalecendo a imagem internacional do Cabuloso. Um jogador que já brilhou em Champions League carregaria consigo uma aura que mexeria diretamente com a autoestima da torcida. Enquanto isso, o torcedor acompanha a movimentação dos rivais. O Flamengo avalia seu elenco e prioriza outras contratações, o Palmeiras mantém atenção a nomes como Casemiro, e outros clubes de peso também podem entrar no páreo. Porém, é nesse jogo de oportunidades que o Cruzeiro pode surpreender, aproveitando momentos em que os adversários não se interessam para dar um passo ousado. E se tem uma coisa que o torcedor celeste aprendeu ao longo da história é que o Cruzeiro sempre aparece forte quando menos se espera. A janela de transferências ainda promete muitas emoções, e nomes como Ziyech, Gerson e Casemiro mostram que o futebol brasileiro está no radar de atletas que já fizeram história na Europa. Cabe agora aos clubes avaliar com inteligência e ousadia para aproveitar essas chances. O Cruzeiro, atento e estrategicamente posicionado, pode sim se beneficiar desse movimento global, trazendo um reforço de peso e dando mais um passo importante no processo de reconstrução que está em curso. O fato é que cada nova notícia deixa a torcida mais ansiosa, mais engajada e mais esperançosa de que algo grandioso está prestes a acontecer. O mercado não para, os bastidores fervem e o nome do Cruzeiro segue sendo lembrado entre os clubes que podem surpreender a qualquer momento. O que resta agora é aguardar os próximos capítulos, que prometem ser eletrizantes e cheios de surpresas para todos os lados. E eu quero saber de você, torcedor celeste. Gostaria de ver a Ziyech vestindo a camisa do Cruzeiro e sendo o novo maestro do Cabuloso, ou acredita que o clube deveria focar em outras posições? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Porque o que vem por aí promete mexer ainda mais com a Toca da Raposa e com o coração de todos os cruzeirenses espalhados pelo mundo.